Bom, tenho uma alegria enorme de abrir esse evento aqui. Eu sou a Nilce, professora aqui do Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto na FAO USP. É uma alegria muito grande, e foi uma alegria muito grande para mim, quando o André está lá nos acompanhando de forma remota, e que eu gostaria muito que estivesse aqui presencialmente, que, enfim, deixo aí essa possibilidade para, quem sabe, nós conseguirmos fazer um evento e trazer a André aqui ao longo desse ano ainda, a partir dos editais de distribuição dos recursos, né, das verbas possíveis. Aí nós vamos ainda buscar essa possibilidade, mas de toda forma a Andréa se dispôs a participar de maneira remota, que me parecia muito fundamental para a gente fazer essa abertura, porque foi a Andréa que entrou em contato comigo há mais ou menos um ano atrás, um pouquinho menos talvez, para me convidar para ser parte dessa rede de apoio que ela montou no Brasil inteiro, para tornar possível a circulação desse material de maneira mais ampla possível, né? Então, já agradeço aí a disposição da Andréa Mossab, que depois vai ser devidamente apresentado. Queria aí agradecer a parceria dos colegas, a Flávia Brito, representando o Centro de Preservação Cultural da USP, o CPC, e o Renato Sindalista, representando a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que a partir dessa rede institucional que a gente compôs aqui, tornou possível a impressão desses cartazes, né, então a FAO, a PRIP, o CPC, tornou possível tanto a impressão dos cartazes que estão fixados lá fora na antena, quanto a organização aqui dessa nossa conversa hoje, né, que nos ajudou aí a compor, inclusive, essas mesas de conversa, de debate que a gente vai fazer aqui. Então, rapidamente falando, essa exposição, isso é um excerto dos textos que estão aí fora, né, mas acho que é interessante, inclusive, também deixar registrado na gravação, né, que depois vai ser disponibilizada. Essa exposição, Arquitetura Habitacional na União Soviética, concurso entre camaradas, 1926, ela é parte de uma série que foi reunida sob o título Arquitetura Soviética e que foi organizada pela Universidade Autônoma Metropolitana da Unidade Azcapotzalco, do México, né? Que em parceria com o MALOPA, o Grupo de Estudos Multidisciplinares em Urbanismo e Arquiteturas do Sul, da UNILA, coordenado pela professora Andréa Mossab, aqui no Brasil. Essa exposição está acontecendo em vários lugares do Brasil, foi iniciada no Brasil em Foz do Iguaçu, e o objetivo dessa série de exposições é mostrar uma forma particular da implantação da modernidade arquitetônica desenvolvida na União Soviética nas primeiras décadas do século XX. Fazem parte dessa exposição 8 projetos, de maneira mais detalhada, 8 projetos que participaram do concurso entre camaradas, que foi convocado pela União dos Arquitetos Contemporâneos, em 1926, né? E também, como uma complementação, outros projetos que são pouco conhecidos no Ocidente, com arquitetos e arquitetas soviéticos, né, que trabalharam para construir melhores condições de vida no período seguinte à Revolução de 1917. Essa exposição, então, ela é fruto de um esforço coletivo. Esse material, originalmente organizado pela Brigada Acadêmica Interdisciplinária e o Coletivo Docente Teorias e Práticas Projetuárias da Universidade Autônoma Metropolitana de Azcapotzalco, no México, né? Com a colaboração de outras instituições e grupos na América Latina, foi o que permitiu a circulação desse material em múltiplos espaços acadêmicos do continente desde maio do ano passado. Este é o caso da participação da Universidade Bolivariana na Venezuela, do Taller Livre, do projeto social na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires, do coletivo Agite da Universidade Nacional de La Plata. No Brasil,
como já disse, sob a coordenação do Maloca, o grupo de pesquisa sediado na UNILA, né, que se organiza como uma rede de pesquisadores, sob coordenação da professora Andréia. A exposição já passou por diversas universidades, chegando agora aqui à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, né, a partir desse trabalho de um grupo coletivo do CACAU, o Grupo de Pesquisa Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, coordenado por mim e pela professora Ana Castro, pelo Centro de Preservação Cultural da USP e pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Antes de abrir, que a Flávia vai coordenar os trabalhos da primeira parte do nosso debate, vai chamar as pessoas para compor a primeira mesa, né, que a gente vai fazer um primeiro debate até as 4, discutindo um pouco os termos de organização dessa arquitetura soviética, do debate habitacional, na relação com as artes, com a cultura daquele momento. E depois, no segundo momento, a gente vai pensar uma ação específica no Brasil que tem relação com uma reflexão sobre os projetos habitacionais no âmbito da arquitetura moderna, mais especificamente da União Soviética, a partir do caso do conjunto residencial da USP, o CRUSP. Então, antes de passar para a Flávia, que vai abrir aí e montar essa primeira mesa, eu queria rapidamente fazer umas considerações sobre o que é, a meu ver, o material que está disposto ali em pena, né? E o que são os textos, que são registros documentais muito importantes para nós refletirmos sobre o papel de um campo específico, o campo da arquitetura e do urbanismo, na Revolução Russa de 1917. Né? De que maneira os arquitetos se integraram aquele fenômeno histórico. Lembrando que cerca de quase 50 anos antes da Revolução Russa, Engels lança o seu clássico sobre a questão da habitação, em que ele fará uma crítica muito incisiva à maneira com que os socialistas utópicos, os reformadores urbanísticos, uns setores específicos da burguesia, do capital imobiliário, na sua relação também com os estados, tratavam do problema da habitação dos pobres nas cidades industriais, tanto aquelas consolidadas quanto aquelas em formação, em que o Engels tratava de uma maneira muito enfática, muito incisiva, da questão cultural que atravessava a dificuldade de emancipação dos trabalhadores diante dos processos de expansão da economia capitalista, em que a habitação e as formas de morar eram, na interpretação de Engels, um espaço, uma dimensão decisiva dos termos de dominação dos trabalhadores, né, que nos processos de usurpação da produção de riquezas, né, pela qual o capitalismo se alimenta e retroalimenta, era fundamental constituir dimensões culturais, atravessando o cotidiano das habitações, o cotidiano da vida dos operários, para que esses processos de dominação se perpetuassem. Desse ponto de vista, a casa unifamiliar, a propriedade privada da habitação, era, portanto, um elemento fundamental na captura ou no enredo dos trabalhadores no âmbito da própria expansão do sistema capitalista, de maneira que os trabalhadores acabavam se engajando naquela sociedade de uma maneira contrária aos interesses que deveriam ser defendidos como interesses da sua classe. Nesse sentido, a propriedade privada, a habitação unifamiliar, né, desenhada para que a família do trabalhador reproduzisse a forma de vida burguesa,
eram elementos fundamentais da incorporação, da adesão desses trabalhadores no próprio projeto burguês de sociedade, né? Portanto, contrário aos interesses da própria classe trabalhadora. E é aí que, a partir desses textos que nós pudemos ler aí e ter como referências de documentos fundamentais, né, do que foi a Revolução Soviética, é possível perceber uma relação direta com essa reflexão a partir do materialismo histórico, no que diz respeito à sua dimensão cultural, né, no que diz respeito à dimensão cultural da Revolução Soviética, né. Então, nesse sentido que nós percebemos a forma de escrita como manifesto, né. Então, dentre os inúmeros manifestos artísticos que conformaram essa quadra histórica da passagem do século XIX para o século XX, né, as grandes correntes artísticas que, em menor ou maior grau, também se contrapunham à forma burguesa de organização da sociedade, nesse caso é possível identificar uma relação muito direta com o que é o entendimento dos processos de produção do capitalismo por parte do materialismo histórico, da literatura, sobretudo de Marx, de Engels e das interpretações que seriam feitas e dos desdobramentos que essa literatura teria no âmbito da Revolução Soviética com Lenin e com as demais teorias que viriam. Então, desse ponto de vista, é interessante identificar na fala desses arquitetos uma adesão ao processo revolucionário, buscando entender qual seria a participação específica do campo da arquitetura nesses processos revolucionários. Então, é por isso que a gente consegue identificar uma crítica muito enfática à habitação privada, à habitação unifamiliar e à defesa intransigente por parte desses arquitetos de formas mais coletivas de vida, de formas mais comunitárias de vida, né? Em que então se coloca a necessidade de pensar em termos formais o que seria essa casa comunal, né? Que os 8 projetos que estão definidos ali, assim como os outros que complementam a exposição, que foram depois projetos que a gente pode dizer que materializaram essas ideias, né? Vão tentar então incorporar o que é a constituição de uma outra cultura, de uma outra relação com os agenciamentos sociais e as formas de vida que tivessem como horizonte a coletivização dessa vida na defesa do que seriam os interesses reais da classe trabalhadora. Então, muito rapidamente, assim, a partir das leituras que eu produzi desses textos, né, são as minhas interpretações, um pouco para a gente lançar, contextualizar, mais uma vez agradecer o convite que a Andréa fez, agradecer os meus colegas de empreita aqui, o Renato e a Flávia, o Renato que vai conduzir a segunda mesa, então ele sai comigo daqui e depois ele volta, não sei se você quer fazer alguma palavrinha agora, ou se só fala depois, então, ótimo, e agora eu passo para a Flávia e deixo aqui a bola com ela. Muito obrigada. Obrigada, Nilce. Bem-vindo a todas, todos e todas que ainda não estavam na hora das boas-vindas iniciais. É um prazer muito grande estar aqui. Como a Nilce falou, a gente vai fazer uma primeira mesa que trata mais especificamente das questões históricas e da relação com a exposição. Na segunda metade, a gente vai falar sobre o conjunto residencial da USP, o CRUSP, tentando fazer uma relação dessa produção com a produção, a circulação de ideias, a produção brasileira e o que isso significa de responsabilidade nossa aqui na USP em relação a esse bem cultural, que a gente entende como um bem cultural. Então, eu acho que a gente pode, não sei se a gente forma uma mesa ou se vocês querem ficar aí, eu vou chamando uma a uma. Então, a gente começa com a professora doutora Andréa Moassab, que está remotamente, que é a responsável por nos unir nesse projeto e
fazer essa conexão e a oportunidade de falar sobre um tema que, se de um lado ele é um clássico da nossa bibliografia, né, a história da habitação, ela é muito importante, ela é muito estudada nessa instituição, nessa faculdade. Por outro lado, ela é muitas vezes reiterada em termos já muito conhecidos. Então, a oportunidade dessa exposição é trazer novos conteúdos e novas possibilidades de reflexão para coisas que se conhecem, na verdade, relativamente pouco, menos do que a gente gostaria. Então, a mesa vai ser formada pela Andréa Mossab, depois pela Neide Alagués, que também foi responsável por uma grande exposição, que permitiu também conhecer muito sobre esse período, e ela vai falar sobre isso. E depois a Cristiane Nanami Lito, que é arquiteta formada aqui pela FAO, que fez uma pesquisa sobre esse tema. Então, Andréa Mossab, eu vou falar de todo mundo e vou chamando, né? Andréa Mossab é professora na graduação e pós-graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em que foi coordenadora do curso de arquitetura. Suas pesquisas e produção científica tratam principalmente do direito à moradia ao território, feminismo, racismo, inserção social da tecnologia e patrimônio histórico. Foi consultora de desenvolvimento e habitação em Cabo Verde e das Nações Unidas, LDT do Maloca, que já foi citado aqui. Tem uma série de produções sobre ensino de arquitetura especificamente em 2020 coordenou esse caderno no dossiê da CESUNILA, 100 anos do Brutemás, Mulheres, Arte e Revolução, no qual também colabora com um texto sobre as arquitetas soviéticas. A Neide Alagués é pesquisadora e editora da Kino-Rus, especializada em livros sobre arte e cinema russos, áreas nas quais é doutora e pós-doutora pela PUC São Paulo e pela USP, com estágio no Museu de Cinema Russo em Moscou, focado no cinema de Andrei Tarkovsky. O Celso Lima assina o livro Brutemás, Desenho de uma Revolução, pela Kino-Rus, de 2020, é um catálogo fantástico, que a gente até depois lamentei não ter trazido para circular, mas enfim, está nas bibliotecas. E a curadoria da mostra Brutemás, o Futuro em Construção, no Sesc Pompeia em 2018, premiada pela PCA em 2018 também. Em 2020 recebeu o prêmio Biel Sion, Elefante Branco, dos críticos de cinema da Federação Russa. A Cristiane Nanami Ito é arquiteta e urbanista pela FAO-USP, possui pesquisa sobre o tema da habitação, gênero e domesticidade na Rússia soviética e trabalha como arquiteta na área também. Então, vou passar primeiro para a Andréa, para fazer a sua exposição, e a gente vai fazer nessa ordem, e depois a gente, se tiver um tempinho, abre para o debate, para depois partir para a segunda mesa. Então, eu queria agradecer ao Eduardo Kishimoto, que está fazendo a filmagem, que é nosso colega aqui da USP, e a toda a equipe também do CPC, o Levi, que ajudou a gente nos cartazes, nessa transposição aí dos logotipos, enfim, de toda uma logística que não é tão simples e que permitiu ao pessoal que veio aqui colar os cartazes, etc. E deu um pouco do seu tempo para a gente estar aqui, então muito obrigada. Então passo a palavra à Andréa. Andréa, eu te aviso quando tiver 15 e depois 20 minutos, tá bom? Muito obrigada. Aí tem que olhar para ele. Claro, começar agradecendo as muitas pessoas que fizeram parte dessa trajetória que realizaram essa exposição no Brasil. Eu vou contar um pouco da história, como ela foi germinada, né, inclusive a partir da minha relação com o México, mas foi preciso alguns alunos da UNILA trabalharem na produção desse material. A gente também complementou o material em todos os textos que vieram do México, né? Traduzidos para o espanhol, contemplavam os textos completos em russo, então a gente fez também uma tradução, né, do russo para apresentar em português essa exposição, sobretudo no texto do Zobolev, do Pasternak, né, que estavam traduzidos na prática. E também fizemos um redesenho das pranchas, né, um trabalho muito importante para facilitar a leitura arquitetônica, né, para que todo mundo que visse, né, participasse rapidamente os projetos, né, que vocês todos se puderem
se debruçar sobre esses projetos para perceber uma concepção bidimensional do espaço, né, e uma concepção bidimensional, que são bastante complexos, bem interessantes. Vou falar um pouco disso agora na minha fala. Então, a gente, né, essa é a 13ª cidade, a gente observa aqui a exposição, né, todas as regiões do Brasil, falta o Centro-Oeste ainda prevista para 2023, mas 8 cidades ainda, pelo menos, pretendem levar a exposição para debate, né? E eu acho que é muito apropriado, a gente começou o debate sobre essa exposição em 2021, né? Mas eu já vinha de alguns anos anteriores me relacionando com o pessoal do México, né? Todo o meu interesse, acho que pode continuar um pouquinho disso para vocês. Mas justamente a provocação que eu escolho trazer na preparação dessa exposição, né? Por que debater os soviéticos hoje? Porque a gente chega num momento, né, da história da humanidade que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E eu acredito, né, na importância muito grande de nós, como arquitetos e urbanistas, de restabelecer as condições do imaginário espacial para a gente pensar no mundo na superação do capitalismo. Né? Eu faço uma brincadeira de uma aula da Nadia Krupskaya, do grupo de operários da União Soviética, né? Que eu vou trazer um pouquinho desse contexto e contar para vocês que eu venho trabalhando, desde antes de vir com a Mila, né? Eu morei alguns anos em Cabo Verde, depois com a Mila, a partir da sociologia das ausências. Né? Então, me interessa sempre estudar aquilo que não está imediatamente visto, permitido como não existente, né? Entender o contexto histórico, político da produção dessa não existência, né? A construção soviética, das repúblicas, da trajetória do Boris Maia entra nessa minha perspectiva da sociologia das ausências, uma pesquisa que eu venho fazendo há quase 10 anos, né? Não de maneira contínua, mas com algumas interrupções, mas de tentar entender o que a gente perde ao não conhecer essa experiência mais a fundo. Então, eu gosto de trazer um pouco de contexto, né, para entender que havia um ethos revolucionário ali nos anos 20, né, no início do século XX, mas que isso foi sendo construído também ao longo do século XIX, que ao mesmo tempo que é a consolidação do capitalismo, da produção industrial, ela também é a consolidação da crítica ao capitalismo, da cidade industrial, né? Todo o debate do capital, Marx começa no meados do século XX, que vai amadurecendo nas pequenas revoluções até culminar na Revolução Russa em 1917, que ela antes da Revolução Soviética. A gente tem a Revolução Mexicana, que é muito debatida no Brasil, que é muito importante, que traz como tema guerra e liberdade. Então, isso tudo para dizer que isso estava no ar, né? Um debate de que a gente não precisava necessariamente aceitar o capitalismo. Né? As duas grandes escolas que vão surgir nesse momento, a gente tem trabalhos sobre a Bauhaus, que é uma escola que vai dar resposta ali no de Weber, né, que todo mundo conhece, mas, por outro lado, vai vincular a produção industrial capitalista, né, e é um outro debate, e alguns motivos que eu vou deixar para a Neide, né, debater ali com vocês com mais propriedade, que a gente acaba não falando sobre a república, né? Porque eu, quando vim para o Mila, já com essa perspectiva da sociologia das ausências, em algum texto me citava rapidamente a escola soviética. Eu comecei a procurar loucamente, em 2013, informações sobre repúblicas. E a única coisa que eu achei naquele período, entre 2013 e 2014, foi um textinho da Neide, né? Que acho que antecipa todo o trabalho que ela vai fazer na sequência, que ela pode contar um pouco desse texto, publicado no livretinho, né,
tinha muito pouca coisa para além desse texto da Neide. Mas não é só vultos, né? As outras experiências revolucionárias de ensino, como a própria Universidade Popular, que funcionou por alguns anos. A gente conhece muito poucos, muito recentemente teve uma tese de doutorado, contando um pouco mais dessa experiência, né? A gente está fazendo 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna. Tivemos aí até o evento recente no ano passado da UNPAC, né, que marcaram os 200 anos de independência e os 100 anos de arte moderna, né, e que a gente levou para o debate justamente aquilo que não está dado nesses 100 anos. Que 1922 não foi só o ano da Semana de Arte Moderna, mas foi a fundação do Partido Comunista no Brasil, que rapidamente se tornou ilegal. Foi o ano do início das revoltas tenentistas, que depois vai ter a Coluna Prestes, a maior marcha da história moderna da humanidade conhecida, que vai inspirar Mao Tse-tung, que vai inspirar Fidel Castro na Serra Maestra, né? E o quanto até a nossa área é um pouco ausente desses debates, né? Eu acredito que deveria estar mais presente no fazer a vinculação política e social e o papel da arquitetura nessa modernidade, que, a meu ver, foi uma modernidade extremamente conservadora, né? A opção brasileira puxada, encabeçada por Getúlio Vargas, né? E em 1926 tem esse concurso entre camaradas, né? Então essa exposição ela é um concurso que o grupo OSA, né, da Associação de Arquitetos Contemporâneos, ela vai presentear, essa que eu posso terminar um pouco essa história, vai presentear a Revolução Russa em seus 10 anos no debate educacional. Também, fazendo uma leve crítica, né? Passaram os 10 anos, a União Soviética deu conta de uma série de frentes, claro, que estava construindo uma revolução, mas que espera chegar no momento de fazer um debate sério e aprofundado sobre moradia e sobre arquitetura habitacional. E aí faz essa provocação, convoca, né, os seus parceiros para essa chamada, para esse concurso, que não é um concurso que visa uma premiação, não tinha prêmio nenhum, era um concurso que visava fazer um chamamento de trabalhos para fazer um debate sobre arquitetura e sobre educação. É interessante que esse é o mesmo momento, né, da atuação ali do Ernst Bey, uma série de projetos habitacionais, vai ter a exposição do Weizenburg Sidney para a Europa toda aí se construindo, né, reconstruindo por conta do pós-guerra. É o momento que o Hannes Mayer vai fundar o ateliê de arquitetura na Bauhaus, que é só em 1928 que abre esse ateliê, né? Então, quer dizer, em 1927 ele é chamado para abrir o ateliê, em 1928 ele assume a direção da Bauhaus, né? Mas logo depois aí da Grande Depressão, no começo dos anos 30, a ascensão do nazismo, o grupo de Mayer e de outros arquitetos, né, o próprio Ernst May, o Taut, vai partir para a União Soviética quando se tem a ascensão do nazismo ali na Alemanha, né? Em particular, Hannes Mayer vai passar, acho que cerca de 5 ou 6 anos na União Soviética, antes de ter uma passagem rápida pela Suíça, para o país dele. Então ele vem para o México, onde passa 10 anos de sua vida, uma trajetória que me interessa, tem me interessado em resgatar, e que foi como eu entrei, né, fui colocado em contato com a Brigada Acadêmica Interdisciplinária, que é o mais responsável pelo início, né, desse trabalho expositivo. Então, situar um pouquinho, né, dessa sociologia das ausências, eu já falei, que é a partir, inclusive, do movimento de Sousa Santos, né, com quem tive a oportunidade de estudar, e que ele vai justamente dizer que a modernidade criou o existente e o não existente, né? E aqui uma nuvem dos vários autores com os quais a gente dialoga para fazer esse trabalho. E acho significativo trazer o Hannes Mayer porque ele é o arquiteto, né, que vai
produzir um programa de necessidades, fazer a relação social, dar aos suas necessidades, com as encomendas dos sindicatos, né, e do governo na Alemanha, naquele período. Quando o Mies van der Rohe assume a Bauhaus, né, então eu vou passar detalhar a parte do mundo da coisa para começar a saber, mas eu acho importante a gente identificar essas conexões, né? Depois esses caras, alguns deles foram para a União Soviética e alguns inclusive vão fazer suas parcerias ou não vão achar significativa a ascensão do nazismo naquele período da Alemanha, né? Então, há diversos textos que trabalham com a edição do próprio do Partido Nazista e blocos que vai antes do Mies van der Rohe sair para a Alemanha, né, sair da Alemanha e vai para os Estados Unidos, mas que mantém contato com a Alemanha nazista, né, a registro de ter consultado, inclusive, Goebbels, quando foi convidado para dar aula em Harvard, quer dizer, uma universidade americana, de que seria uma maneira interessante de fazer uma propaganda da Alemanha nos Estados Unidos. E aí, claro, é uma polêmica, acho que é uma polêmica saudável, porque a gente conhece de modernidade hoje, né, arquitetônica, ela é uma modernidade capitalista que foi desenhada especialmente a partir da Bauhaus e dessa imigração da Bauhaus para o Ocidente, né, que é o que a gente conhece na produção desse período, e que nos foi tirada da oportunidade, né, quanto área, quanto conhecimento, especialmente mais aprofundadamente depois da Guerra Fria, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, mas já naquele período, por conta da disputa ideológica entre o comunismo e o capitalismo, nos foi tirada da oportunidade de conhecer essas práticas construtivas, essas práticas territoriais, né, do universo e do mundo comunista. Né? E aí o interesse justamente dessa série de arquitetos da União Soviética era entender a experiência daquele país. Bom, a segunda sociologia dos ausências culturais foi em 2017, marcos de 100 anos de Revolução, e os poucos eventos que tiveram a partir da nossa área. Né? Poucas escolas de arquitetura marcaram o debate de 100 anos da Revolução. Eu acho que isso também é muito sintomático de como a nossa área, muitas vezes a crítica, aceita a sua história, né, sem uma revisão daquilo que ficou perdido, daquilo que não é capaz. E aí, claro, a gente pode falar da experiência das mulheres arquitetas, dos arquitetos negros e negros, dos arquitetos africanos, enfim, inclusive dos arquitetos latino-americanos que não estão em algumas escolas de arquitetura. Então, são várias camadas dessas ausências. Mas aqui no Mila a gente trabalhou nos 100 anos da Revolução, a gente trabalhou em sala de aula com a arquitetura da Revolução, e aí esse trabalho acabou aparecendo em algumas exposições que a gente fez aqui, tanto dentro do sindicato, das mulheres, como no próprio evento do Maloca, que foi naquele ano que a gente fez essa exposição da arquitetura da Revolução. Né? E aí a gente fez as maquetes de vários projetos daquele período, tinham algum já a questão habitacional, mas é tão complexo o debate habitacional na União Soviética, que nem todos os edifícios eram, entre aspas, puramente habitacional. Por exemplo, tinha um edifício do Ivan Nikolaev, que era a moradia estudantil de um instituto técnico que, ao mesmo tempo, era vinculado à própria fábrica. Então, era uma escola que era fábrica e que também era moradia daqueles estudantes e professores. Né? Então, como que pensar a moradia, os programas arquitetônicos de uma maneira muito diferente do que a gente acabou se habituando
Ocidente, né? Então, muito interessante o debate que a gente fez em 2017, e depois a gente registrou no próprio caderno do sindicato, tem hoje eu também colaboro com um texto, e aí a gente avança um pouco nesse debate para tratar não só da arquitetura da Revolução, que já tem uma camada de invisibilidade, mas também trabalhar as arquitetas da Revolução. Porque, diferente da Bauhaus, que criou imensas dificuldades para a formação de mulheres arquitetas, elas eram proibidas de frequentar a de arquitetura, a Volútimos formou arquitetas, muitas arquitetas, né? Mas, claro que por conta do patriarcado, elas também acabam sendo invisibilizadas. Então, assim, ainda que custoso conhecer a arquitetura soviética de modo geral, né? É mais fácil conhecer Ginsburg, Melnikov e Nikolaev do que as arquitetas mulheres, né? Então, eu tenho feito esse trabalho de resgatar as arquitetas mulheres, e a gente teve a oportunidade de já trabalhar com 5 ou 6 arquitetas em sala de aula e outros campos, né? E aí, desses temas em comum, eu venho estabelecendo um forte diálogo com o pai, a gente acabou para viabilizar essa exposição, que também aconteceu na Argentina e na Venezuela. E no Brasil segue acontecendo. Né? Aqui algumas das arquitetas que a gente tem em sala de aula. E aí, para fechar o meu debate, né? Por que debater isso? Justamente para chamar a atenção da nossa área, né? Do nosso campo, da nossa tarefa, eu acho, revolucionária, que é restabelecer o horizonte próprio de superação do capitalismo, fornecendo o imaginário espacial necessário para esse debate. Né? Porque os acordos soviéticos estavam fazendo isso tudo, mas eles também não estavam numa redonda. Né? Naquele mesmo período, né? A direita também crescia. Eu usei em 1922 o seu livro Arquitetura Período, o livro Arquitetura ou Revolução, podemos evitar a revolução. Ela não é uma frase aleatória, ela é uma frase de um contexto específico, né? De uma Europa que passava, né? Observar. A gente tem um avanço forte de Washington na América Latina, né? É muito sintomático na nossa área, que a Exposição Universal de 1906 no Rio de Janeiro, no Palácio Moro, né, que foi uma homenagem a Moro, da doutrina Moro. Então, acho que é importante a gente trazer todos essa complexidade, né, e essas contradições daquele período, que não é diferente no momento atual. Né? Se por um lado a gente tem a semana de arte moderna, o movimento antropófago, também teve o movimento verde-amarelo, o movimento salgado, né? Que depois vai puxar a ação integralista brasileira. É nesse mesmo período que é fundada a juventude hitleriana, que é fundado o Partido Nazista no Brasil, né? Que a vitória de Hitler é comemorada no país, essas fotos que vocês estão vendo, que são do interior do Paraná. A ação integralista brasileira chegou a cerca de 1 milhão de filiados, né? No CIAN, no quarto CIAN, e quem vai contar essa história lá na Policop, né? O ministro da dela, né? E ele vai coordenar, né, a resposta que não é uma questão política, que a gente não deve se ocupar disso. Né? Então a gente tem uma carta de Atenas já, digamos, higienizada do debate comunismo, do debate de superação, de um enfrentamento do capitalismo. Né? André, você me ouve? Já estou fechando esse último slide. Tá ótimo, obrigada. Nesse mesmo período, né, a gente vai assistir, né, Le Corbusier ali se ligando ao regime de Vichy, né? Aqui já falei do Gropius e do Luiz Van der Rohe, também, se não assumiram cargos, que não é o caso do Gropius, mas é o caso do Luiz Van der Rohe, também fecharam os olhos, seus amigos estavam desaparecendo, estava tudo bem, né? Foi demitido aquele monte de judeu da Bauhaus por causa da lei do funcionalismo público,
foi também se manifestaram, então também alguma conivência que a gente pode debater o que significa isso. O Neufer, que é usado até hoje, dentro do regime nazista, o próprio Neufer depois vai explicar mais tarde na Alemanha nazista, né? A perseguição contra o comunismo e as comunistas acontecendo aqui no Brasil, o que não é muito diferente do que a gente vem assistindo nos últimos anos, né? O retorno do medo, do fantasma, do comunismo esvaziado de qualquer sentido, né? E aí justamente eu termino a minha fala reforçando a importância de revisitar essas experiências espaciais por serem exemplares únicos de uma concepção de moradia e de vida que não é mediada pela mercadoria. Né? Porque a capacidade de pensarmos tais possibilidades foram sendo tiradas com a Guerra Fria e com o neoliberalismo resultante após a queda do mundo vermelho. Ao mesmo tempo, a arquitetura nesses últimos séculos se transformou no passo instrumental do capitalismo. Portanto, eu julgo necessário reivindicarmos um outro lugar para a arquitetura, que assumamos a tarefa de construir imaginários e espacialidades no capitalismo. Por aqui, muitos desses debates, né, podem ser acompanhados com mais profundidade nos meus textos recentes, no caderno da censura que você tem feito. Obrigada. Agradeço muito à professora Andréia por essas reflexões provocativas também. E sem mais eu passo a palavra, chamo aqui à mesa a professora Neide Alagueias para fazer a sua apresentação, a quem eu agradeço imensamente a oportunidade de ouvi-la uma vez mais. Em 2017 nós fizemos um pequeno evento e ela foi nossa querida convidada já naquela ocasião para falar da Revolução. Então, muito obrigada, Neide. Então, boa tarde a todas, todos, todes. Antes de mais nada, muito obrigada às professoras e professores da FAO, um lugar pelo qual eu tenho muito carinho, que me convidaram realmente, segunda vez que eu estou aqui, com grande alegria. Flávia, muito obrigada. Obrigada também, Andréia, por esse trabalho maravilhoso que você vem levando a cabo e que eu tenho o privilégio de poder colaborar ainda aqui um pouquinho à distância, quer dizer, bastante à distância, mas à medida que possível os nossos caminhos vão se cruzando, né? Você lembrou do texto sobre Virutemas, e eu lembrei que nós estamos ligadas pelas ausências e invisibilidades, não é? Porque você conheceu o meu texto sobre a invisibilidade da mulher artista em 2002 e em 2013 sobre a invisibilidade dessa escola de arte técnica, que seria de arquitetura e design, Virutemas. Então estamos aí, vamos adiante, dando visibilidade ao que precisa ser visível. Eu tenho aqui à minha direita o livro Virutemas, que eu escrevi em parceria com o Celso Lima, que também foi curador da exposição do mesmo nome. Ele foi editado pela minha editora, conforme a Flávia já falou, aqui no Urus. E hoje, por conta de eu estar aqui, em homenagem, a gente está dando um desconto de 20%, desde que você escreva o cupom Virutemas FAO-USP, tudo junto. Então é isso, só hoje, hein, gente? Olha, eu escrevi porque eu fiz parte da exposição na Federal de Uberlândia. Eu abri a exposição, eu tive uma hora e mesmo assim não deu conta. Então, quando a Flávia falou, olha, você tem 20 minutos, eu falei, gente, preciso organizar as ideias. Então, vamos lá. O título que eu dei à minha fala é Romans, Virutemas, Virutem e as bases pedagógicas da Rússia revolucionária, 1918-1930, foi em busca de oferecer a vocês um contexto pedagógico desse momento, porque nós estamos vendo na exposição os projetos
realizados, não é? Os arquitetos, a arquitetura que foi realizada nesse período com o objetivo, de fato, de tornar diferente o modo de vida. Nilson fala do cotidiano. O cotidiano era uma palavra extremamente cara para os russos, ainda é, principalmente para os russos revolucionários, porque eles acreditavam que você só muda alguma coisa se você muda o cotidiano. E a habitação é realmente a base desse cotidiano, e por isso também as mulheres eram extremamente importantes, né? O feminismo nesse período era extremamente importante. Se você não desse condições para as mulheres terem os seus filhos cuidados em creches, terem um outro tipo de liberação dos trabalhos domésticos, e por isso lá o sistema habitacional era pensado com cozinhas coletivas, né, e tudo mais, não seria possível. Agora, está vendo, eu já estou indo, o texto está aqui. Então, mas na verdade, todo esse pensamento teria que ter uma formação. Então, nós temos um sistema de educação burguês e imperial, né? A gente sai de uma Rússia imperial para uma Rússia revolucionária, cujo ideal era de fato um sistema comunal. E para isso a educação, a arte e a cultura foram sistemas altamente relevantes. Por favor, próximo. Aí, nós temos aí uma frase: deve-se enfatizar a diferença entre instrução e educação. Instrução é a transmissão de conhecimento pronto pelo professor a seu aluno. A educação é um processo criativo. Por toda a vida, a personalidade do indivíduo educa-se, amplia-se, é enriquecida, se fortalece e se aperfeiçoa. Então, durante toda a minha fala, eu vou estar trazendo para vocês o que eu considero traços do pensamento sobre a pedagogia que se imaginava. Esse cidadão que está aí nessa fotografia, o Anatoly Lunacharsky, ele foi nomeado por Lenin ainda em 1917 como comissário do povo para a educação. Abarcava a educação de toda a União Soviética, e ele trabalhou junto a Nadezhda Krupskaya, que, como vocês devem saber, além de ser esposa do Lenin, ela tinha uma cabeça brilhante, uma mente brilhante, e foi uma das mentoras intelectuais de todo o sistema cultural e educacional desse período. Então, retomando, ao pronunciar estas palavras, Lunacharsky selava seu compromisso de comissário do povo para a educação, nomeado por Vladimir Ilyich Lenin nos primeiros dias da Revolução de Outubro. O Comissariado do Povo para a Educação foi criado para substituir o Ministério da Educação no período imperial, e além da educação, era também o órgão máximo da cultura na nascente União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ao lado de Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, de 1917 a 1929, prestem bem atenção nas datas, porque elas não são ocasionais, Lunacharsky seria responsável pela liderança de uma ousada e revolucionária mudança do sistema educacional como um todo, da pré-escola à universidade, passando pelos cursos livres e profissionalizantes em todo o território da União Soviética. Em 1923, ao escrever o prefácio do livro soviético A Escola Comuna do Narkompros, Krupskaya fazia um balanço do trabalho realizado até então. Nós precisamos criar uma escola que prepare os construtores da nova vida. A passagem do poder para as mãos dos trabalhadores e camponeses abre ante o país perspectivas enormes, possibilidades enormes, mas a cada passo
nós vemos as dificuldades que são criadas na tarefa da sua construção. Pela falta de cultura geral do país, pela ausência de saber trabalhar e viver coletivamente. Durante 6 anos de poder soviético, mudou-se muito. Nós aprendemos muitíssimo, mas isso é apenas o primeiro passo. O desejo para transformar pela educação e cultura era grande, e o trabalho árduo. Durante o segundo decênio do século XX, não houve na União Soviética um movimento retilíneo uniforme para a implantação dos projetos educacionais e culturais, e tampouco para a concepção destes. Buscando a revolução total na área da educação, novas pedagogias seriam criadas de forma experimental, antes de serem implantadas. Objetivava-se acelerar e aprimorar a democratização do ensino, combater o alto índice de analfabetismo e, por fim, a discriminação de gênero, alterando as relações de poder vigentes até então. Para conceber e testar pedagogias inovadoras, foi criado um tipo especial de instituição de ensino, em regime de internato, as escolas comunas. De acordo com a descrição de Luiz Carlos de Freitas, a partir da Enciclopédia Pedagógica Russa, nas escolas comunas se reuniam, abre aspas, grandes e experientes educadores que se dedicavam a criar as novas formas e conteúdos escolares sobre o socialismo nascente, com a finalidade de transferir tais conhecimentos para as escolas regulares de massa. Embora este modelo de escola tenha sido idealizado para crianças e jovens do ensino fundamental até o ingresso nas universidades, em alguns casos nota-se que escolas de ensino superior foram criadas e se desenvolveram como escolas comunais, tal qual os ateliês superiores de arte técnica, cujo acrônimo é Virutemass, criados por Lenin em 1920. Neste modelo de instituição de ensino, alunas e alunos, bem como docentes, residiam no edifício escolar. Assim foi como o casal de professores Alexandre Rodchenko e Varvara Stepanova, que junto à filhinha Varvara ocupavam um minúsculo apartamento no prédio dos Virutemass, onde também instalaram seus modestos ateliês e o laboratório fotográfico do grande mestre. Nestes cômodos abarrotados de desenhos e estudos de objetos, estampas, cartazes e roupas, moravam e trabalhavam, mas também recebiam suas amizades. Poucas pessoas podem imaginar que a partir das admiráveis fotos de Rodchenko, que hoje integram a história da fotografia, foram tiradas da pequena janela do prédio em que ele morava, de onde o artista soube capturar acontecimentos sob ângulos inusitados por meio de câmeras nada sofisticadas. Outro evento que remete ao modelo comunal dos Virutemass está registrado nos escritos de Lunacharsky e também em desenhos, esculturas, placas e filmes, de tão peculiar e notável que foi. Trata-se do ocorrido na noite de 25 de fevereiro de 1921, quando da visita de Lenin Krupskaya a uma aluna dos Virutemass, que era filha de Nessarman, amiga de ambos. Esse fato deu oportunidade para que estudantes residentes se reunissem como casal, o que marcaria definitivamente suas vidas e demonstraria como Lenin lidava de forma modesta e sincera com a arte das vanguardas, respeitando-a e incentivando-a, mas declarando sem rodeios que não a compreendia. Pode soar estranho à sociedade contemporânea, a nossa, em especial em nosso país,
a aparente supervalorização do ensino superior das artes quando da implantação dos princípios socialistas na União Soviética, no primeiro decênio que sucedeu à Revolução de Outubro. Ocorre que era entendimento do comissário do povo para a educação que a sensibilidade estética deveria ser desenvolvida desde a mais tenra idade. Lunacharsky considerava que o apuro dos sentidos era um motor para o desenvolvimento do potencial criativo humano e para a comunicação das ideias, além de constituir um elemento propulsor e organizativo da própria linguagem, o que fortalecia o aprendizado no campo das ciências sociais e naturais, saberes que seriam aplicados no futuro trabalho fabril, têxtil, metalurgia, náutica, química, etc. Longe de se restringir a compêndios teóricos, essa interpretação integrou a declaração sobre os princípios fundamentais da Escola Única do Trabalho, elaborada pelo comissário e publicada em 16 de outubro de 1918, na qual se lê: disciplinas estéticas como modelagem, desenho, canto e música de forma alguma são algo secundário, algum luxo na vida. O estudante deve, aos poucos, transformar o seu lápis em um novo órgão de fala, especialmente preciso e figurado. E segue. Esboços, projetos, ilustrações devem acompanhar cada aula. Desenho e modelagem, especialmente nos primeiros estágios de ensino, devem ser simultaneamente, por assim dizer, a ginástica dos olhos e do tato. Estabelecer a coordenação de impressões visuais e ações de movimento, dar familiarização concreta com a medida das coisas, começando com objetos geometricamente perfeitos. Os olhos devem refinar-se também em relação às cores, desenvolvendo ainda mais a abordagem usada geralmente nos bons jardins de infância. O estudo do espectro de cores em todas as suas belas combinações, o desenvolvimento de habilidades de compreender as nuances e combinações e, finalmente, trabalhos com aquarelas são tão obrigatórios como o desenho livre e conduzem-se paralelamente a ele. Da mesma forma, o canto e a música devem estar ligados com o refinamento do ouvido. Deve-se dedicar o lugar da maior importância ao ritmo e aos princípios do coral, como disciplina que desenvolve as habilidades coletivas, a capacidade para associar ações e emoções comuns. Este mesmo texto, em continuidade, estabelece de forma breve o que ficava entendido como educação estética dirigida às crianças. Em geral, por educação estética deve-se entender não o ensino de alguma arte infantil simplificada, mas o desenvolvimento sistemático dos órgãos dos sentidos e habilidades criativas que ampliam as possibilidades de deleitar-se com a beleza e de criá-la. A educação científica e do trabalho, sem este elemento, estaria sem alma, porque a alegria da vida em apreciar e criar é o objetivo final tanto do trabalho como da ciência. Em relação aos jovens na etapa final de formação para a criação de um curso superior focado no ensino das artes, design e arquitetura, como foram os do Rutemas, o aprofundamento da sensibilidade estética deveria ser conjugado efetivamente com resultados práticos que promovessem a aplicação da educação estética à construção de um novo modo de viver, o modo socialista. Assim, nesta escola comunal, dedicada à formação de artistas, arquitetas e arquitetos e designers, tanto mestres quanto estudantes ampliavam o campo da experimentação nas faculdades de arquitetura,
madeira e metal, escultura, cerâmica, pintura e poligráfica, mediante disciplinas que, conforme demonstrado neste livro que aqui está, tinham por objetivo preparar profissionais competentes e promover a transformação social por meio da produção fabril. A formação da pessoa como um profissional competente e engajado na construção social foi muito bem definido por Alexandre Rothschild. Por meio do design, é necessário revelar não o aspecto decorativo e circunstancial do objeto, mas seu uso prático, seu valor utilitário, sua clareza imprevista, a beleza de sua construção, sua praticidade e produção racional simplificada. O objetivo do design é que o aluno seja não um executor passivo de sua especialidade, mas um engenheiro contemporâneo do objeto, que está sempre pronto para criar uma proposta nova e clara em resposta às demandas, exigências e tarefas do consumidor soviético, e que sabe como implementar esse objeto na produção de massa. Para alcançar êxito, foram introduzidos, além do ensino formal nas respectivas áreas de conhecimento que constituíam o departamento principal de cada faculdade dos VIUTEMAS, módulos basilares ordenados pelo Departamento de Experiência e Preparação, ou propedêuticas, disciplinas propedêuticas. Esta iniciativa coube aos artistas da vanguarda soviética, os artistas de esquerda, conforme descreve a Daskina, uma pesquisadora contemporânea das vanguardas russas. No estágio inicial da formação dos VIUTEMAS, diz ela, como uma universidade técnica e artística integrada, os artistas de esquerda contribuíram para a formação de uma nova atitude em relação aos processos de modelagem. Foram eles que criaram as primeiras disciplinas propedêuticas, nas quais foram utilizados muitos achados formais e estéticos da arte de esquerda e que desempenharam um papel revolucionário, tanto nos VIUTEMAS como um todo, quanto em suas faculdades individuais. E o departamento de propedêutica, criado tendo por fundamento essas disciplinas, tornou-se a estrutura artística que mantinha unida a estrutura complexa dos VIUTEMAS. Conceber e colocar em funcionamento o conjunto de propedêuticas foi uma proposta inovadora e que pode também ser compreendida como desafiante se observarmos seu funcionamento na perspectiva do ensino multidisciplinar. Diretriz do comissário da educação para todos os níveis de formação educacional, distinguiu a pedagogia dos VIUTEMAS do ensino tradicional das artes e técnicas, como eram denominadas as disciplinas que distinguiam a arte pura, entre aspas, de arte aplicada, entre aspas, no período imperial. Lembrando que design propriamente dito é um conceito que surge justamente com as experimentações das vanguardas dos anos 1920. Quando de sua criação, o programa educacional dos VIUTEMAS tinham como pressuposto conhecimentos e habilidades múltiplas, o que seria possível de ser adquirido por meio do ensino propedêutico que privilegia a introdução às disciplinas eleitas como básicas pelos mestres e mestras. Tal inovação pedagógica no ensino da arte, design e arquitetura, apesar de posteriormente invisibilizada, repercutiu muito além das fronteiras da União Soviética. Ao analisar a trajetória de Alfred Barr, primeiro diretor do Museu de Arte de Nova York, o MoMA, Sybil Gordon Cantor
demonstra o quanto ele ficou impactado com o formato multidisciplinar na organização dos Virutemás, que conheceu quando de sua viagem à União Soviética no final dos anos 1920. A interdependência de disciplinas na escola soviética inspiraria o futuro diretor a conceber e implementar a estrutura organizacional do MoMA como um museu multidepartamental. O longo e desmedido alcance das pedagogias dos Virutemás pelo mundo, sem que a eles sejam dados os devidos créditos, é uma história que há 100 anos aguarda ser escrita. Aqui no Brasil, estamos fazendo nossa parte. Obrigada. Vou passar para vocês, eu trouxe umas revistas facsimilares desse período, que eram produzidas aí por essas feras dos Virutemás, artistas que a gente tanto vê em exposições individuais, hoje com obras avaliadas em milhões de dólares. Então, vou passar, um é o álbum da arte da vida cotidiana, que é pena eu não consigo explicar, quem sabe numa outra oportunidade eu só falo sobre isso. O outro é que nós conhecemos como a Torre de Tatlin. Aqui um exemplar da revista Noviliev, que era dirigida por Mayakovsky, com o design do Alexei Gan e do Rodinka. E aqui a revista SIA, mas na verdade está em russo, Revista de Arquitetura Moderna ou Arquitetura Contemporânea, número 2. Aí vocês aqui vão se deleitar, porque tem bastante imagens do que eram feitos, projetos e tudo mais. Então vou passar para vocês. Tem um livro também, se quiser passar para as pessoas verem. Agradeço imensamente, pessoal. Obrigada. Eu que agradeço muito, Neide. Poderia colocar as pessoas? Sim, só um momentinho, Andréia. Você e mais eu vou chamar a Cristiane Ito para ela localizar a apresentação e a gente tentar ver se a Andréia consegue. A gente vai virar aqui para você, Andréia. Sim. Boa tarde, meu nome é Cristiane. Hoje eu vou apresentar um trabalho que eu fiz para o meu TFG, com a orientação da Flávia. Assim? As pessoas podem te ouvir. Tá dando para ouvir? Eu fiz com a orientação da Flávia faz 2 anos. O tema é Habitação, Gênero e Domesticidade na Rússia Soviética. Só para contextualizar, na pesquisa, né, a gente fez um recorte que ia desde o período pré-revolucionário, passava pelas vanguardas, depois pelo período Stalin e finalizava na era Khrushchev. Então foi uma pesquisa um tanto extensa, foi um desafio pela questão da bibliografia, como todo mundo disse. E para não me estender muito, hoje eu vou apresentar esse recorte da parte 1 e da parte 2. A parte 1 é mais um contexto histórico das revoluções, e a parte 2 eu estudei o edifício Narcomfin com um recorte de gênero e domesticidade. Então, só uma contextualização do período das revoluções. Primeiro aqui eu coloquei uma foto do czar, né, Nicolau II, para simbolizar o regime czarista. E aí eu acho que é meio pequeno, mas tem umas fotos dos modos de morar, que eu ponho assim só para mostrar a discrepância que existia. Então aqui no meio tem os modos de morar da população mais pobre, nas vilas e também na paisagem urbana, que tinha esses hostels, que eram tipo galpões, que moravam várias famílias no mesmo cômodo. E à direita é uma imagem de um apartamento de uma família da elite aristocrática russa. Então, o processo das revoluções ele começa em 1905 e ele se concretiza em 1917 com o final do czarismo e o estabelecimento do regime socialista.
esse processo começa, né, com o símbolo que é o domínio do seu direito, que é uma manifestação da população que é recebida em frente ao Palácio do Governo com um tipo de metralhadora, que ficou bem muito simbólico. Eu acho interessante a gente estudar, tipo, foi uma ruptura, né, entre o regime czarista e o regime socialista, mas a gente tem que entender tudo isso como um processo contínuo. Então, eu acho que isso ajuda a gente entender como foi um processo complexo, o processo revolucionário e o socialismo, e todas as nuances e contradições que permearam ele desde as revoluções até o período Khrushchev. Acho que o mais importante, para ser bem breve, que o czarismo meio que cedeu foi a legalização dos partidos e sindicatos. Nesse período que nasce os soviets, né, que vieram a ser organizações políticas bastante importantes no período revolucionário, e também a instalação da Duma, que era uma espécie de assembleia nos moldes dos países da Revolução Francesa, só que com poderes extremamente limitados. Então o czar podia dissolver ela a qualquer momento, mas foram medidas meio que paliativas para controlar as revoltas populares. Já em 1917, a estrutura já era outra. Por quê? Porque estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial e as mulheres começaram a entrar em massa no mercado de trabalho. Então, já era outro, se a gente for pensar, tipo, em 1914, que as mulheres não podiam, sei lá, trabalhar, não podiam estudar, até para elas se locomoverem pela Rússia, elas tinham que ter uma espécie de carta assinada pelo marido, então elas tinham as liberdades extremamente restritas. Então, com esse ingresso no mercado de trabalho, elas passam a ter outro patamar social, só que elas ainda carregam as tarefas domésticas, cuidado dos filhos, cuidado das pessoas mais idosas da família, etc. Então, não é surpresa que, tipo, a primeira, acho que, passeata assim, marcante é essa de 23 de fevereiro, que era o Dia Internacional da Mulher, marcado pelas trabalhadoras do setor têxtil e que vieram a culminar em uma série de outras revoltas e manifestações. Agora, vamos dar um salto. Então, falando mais um pouco sobre a mulher soviética e o Nobel, depois das revoluções, aí tem o período de guerra civil, porque os bolcheviques chegam ao poder, mas ainda tem muitos grupos internos, né, dentro da Rússia, até forças externas tentando evitar esses revolucionários de se organizarem. Então era um período extremamente conturbado politicamente, de destruição, fome, etc. E em 1918 a gente tem a primeira Constituição Soviética, que é considerada por alguns como uma das mais avançadas do período. Por quê? Porque, vamos falar assim, em relação aos direitos femininos, essa Constituição estabelece igualdade entre salário, direito de voto, direito do divórcio, então já é outro patamar social comparado com o que elas tinham antes. E acho também legal colocar um foco no Genóvel, que era tipo a célula feminina do Partido Comunista, que mostra como as mulheres estavam inseridas na política e então elas tinham esse trabalho de agente próprio bem forte, né? Elas tinham essas duas revistas eram do Genóvel e então a participação política das mulheres também tinha esse trabalho de base delas irem nas cidades, conversar com as mulheres dos bairros, etc. E acho que eu também trouxe essa imagem primeira que acho bem legal,
que é na linguagem visual desse folclore russo, que mostra como o aborto era visto como uma questão de saúde pública, porque era muito comum, era um procedimento bastante comum, feito entre as camponesas, pela BAC, só que era feito de forma clandestina. E aqui eu trouxe um quadrinho, nem consegui enxergar a data, mas é muito antigo. E eles já tratavam isso como uma questão de saúde pública, acho legal trazer. Aqui também a gente tem o Novo Grit, que acho que está bem ligado à questão feminina, porque com a Revolução eles começam a pensar no novo homem e a nova mulher soviética. Então, isso está intrinsecamente ligado à educação. Por quê? Porque eles pensam em libertar a mulher desse fardo doméstico e do trabalho doméstico e fazer isso por meio das creches, dos refeitórios públicos. Então, nesses posters é muito nítido, né? Então, essa questão das creches e da abolição do trabalho doméstico. Mas aqui a gente já entra em algumas contradições históricas. Por quê? Porque era um país que em 1914 a mulher não podia nem se locomover livremente. Era um país que estava destruído pela guerra, não só pelas revoluções, mas pela guerra civil e pela Primeira Guerra Mundial. E se você for pensar na mentalidade das pessoas, a legislação meio que batia de frente com o que as pessoas pensavam. Então, aconteceram alguns fatores históricos, por exemplo, a questão do divórcio, que eles facilitaram o divórcio. Aí o número de divórcio aumentou, obviamente, só que aumentou também o número de abandono de crianças, os pais não queriam mais se responsabilizar pelos filhos por questões da mentalidade. Outro exemplo porque era disseminada essa ideologia da creche, dos refeitórios, mas ainda não tinha sido construído. E num contexto que não tinha basicamente muito emprego e nem abastecimento, as mulheres ficavam muito dependentes das famílias. Falando um pouco... Aqui eu trouxe um slide que mostra, né, a OSA e o TMAS, mas para a gente ver a composição das mulheres presentes nesses espaços. A OSA, eles têm muito legais na revista deles sobre habitação, sobre os condensadores sociais, e eles foram, acho que, as pessoas que mais estudaram e procuraram concretizar essa questão do novo equity. Agora, entrando mais no Narconfim, que foi o edifício que eu estudei nesse período, o Narconfim, ele é um ícone, né, da habitação soviética de vanguarda, e eu acho que ele concretiza tudo que estava sendo estudado no período, todas as ideias, e também as contradições, tanto as contradições da mentalidade, desse período de transição entre pós-revolução e socialismo, tanto as contradições da transição para o período Stalin e também contradições atuais, que eu vou falar daqui a pouco. Então, aqui falando dos estudos sobre a cozinha, nessa tentativa de libertar a mulher do fardo, que é o trabalho doméstico, os arquitetos da OSA, em especial o Moisés Ginsburg, ele se inspirou muito nos estudos da Margaret Obrenotsky, da cozinha de Frankfurt, e também da cozinha americana da Frederick. Então, aqui é uma imagem, um scanner da revista, que mostra as referências deles e também os estudos que eles publicaram
sobre a cozinha para reduzir os movimentos da pessoa e tentar racionalizar ao máximo. Eles chegaram nessa cozinha armário, que está aqui à direita, que é tipo, completamente reduzida, e ela é muito fácil de montar e muito fácil de desmontar. O que é interessante nesse fato dela ser fácil de desmontar? Diferente dessa cozinha de Frankfurt, que foi pensada para não ser desmontada, para um apartamento unifamiliar, que tem mãe e filhos e pai, essa cozinha armário, ela foi pensada como um modelo de transição. Então, pensava-se assim, que nas células de habitação, ela seria utilizada nesse período que foi construído, minimamente, para a pessoa fazer uma refeição ou outra, mas a pessoa iria majoritariamente acessar a creche, o refeitório comunitário que tinha no prédio. Aí, aqui a gente também tem uma outra provocação, que apesar desse pensamento de que, para facilitar a vida das mulheres, né, a figura feminina não chegou a ser desatrelada dessas tarefas domésticas. Então, se a gente for ver as propagandas do período, é sempre uma mulher que está à frente da cozinha, os posters sempre se comunicam para a mulher, e até nas cozinhas comunitárias é a figura feminina que está cozinhando em primeiro plano. Enfim, para a gente ver como é uma construção social, né, esse negócio da mulher estar atrelada ao trabalho doméstico e não ia sumir da noite para o dia. Aqui eu trouxe alguns prints dos estudos para o Narconfin de racionalização da habitação, né? Eu acho que essa célula é a que ficou mais famosa. São apartamentos duplex da célula F, e ela foi pensada justamente para esse modo de viver de transição entre os regimes. Nessa célula, as áreas comunitárias são bem maiores, e o banheiro e a cozinha representam tipo, um espaço mínimo no projeto inteiro. Também teve essa questão da otimização da circulação no prédio todo. Então, essa era a célula revolucionária. Agora, mais uma vez trazendo as contradições do período, né, no mesmo edifício ainda tinha esses apartamentos, que são apartamentos normais, unifamiliares, né? Tem até o quarto das crianças, o quarto do casal, a cozinha tamanho grande e o banheiro normal no mesmo edifício. E esses apartamentos grandões, acho que é um pouco do retrato da sociedade. Um deles era do arquiteto e o outro era do comissário de bordo. Então, tipo, uma pessoa que tinha um cargo alto, então ele morava no apartamento luxuoso. Mas, mesmo nesses apartamentos grandes, é interessante que as áreas ligadas ao trabalho doméstico ficavam escondidas. Então, tipo, ali tem uma cozinha e ali tem uma cozinha que fica escondida atrás do armário. Então, meio que teve... Acho que é interessante pensar porque elas estavam escondidas. E ali é a cozinha armário da tipologia F, que é bem pequenininha. Aqui é o apartamento do Ginsburg. Aqui tem uma imagem ali à direita que o edifício tinha um centro comunitário. Eu li uns relatos na internet de que não foi muito utilizado, as pessoas preferiram usar a cozinha da casa delas mesmo. E, para finalizar, acho que tem uma provocação, que esse edifício, ele nasce fruto de toda essa efervescência cultural e de pensamentos revolucionários, mas ele se concretiza num período quase concomitante a quando o Stalin vira o secretário-geral do partido. E, quando ele vira o secretário-geral do partido, as diretrizes de arquitetura mudam. Então, acho legal que esse autor Bush fala que ele nasce como um ícone avant-garde, mas ele, ao mesmo tempo,
porque o projeto termina e ele já fica obsoleto. Então aqui algumas fotos do realismo socialista, para a gente ver que a carinha da arquitetura muda bastante, mas eu não vou entrar nisso. E aqui eu trouxe algumas fotos do Narconfim ao longo do tempo, que também é interessante para a gente pensar. Essas fotos mostram que ele ficou bem deteriorado. O térreo eles fizeram ali uma gambiarra, colocaram uns apartamentos. Tiraram o vão livre que tinha ali, os pilotis, etc. E tinham muitos apartamentos vazios e completamente destruídos. Aí, eu acho que aquela foto ali é de 2015, por aí, 2014, quando estou enxergando. Mas, nesse período, ele começou a virar meio que um antro de artistas, hipsters, que queriam morar nele por causa de toda a questão desse passado soviético. Então, nessas fotos tem bastante, tipo, ateliê de pintura e uns apartamentos super conceito. Aí, voltando para hoje, o que aconteceu? Eles fizeram um processo de restauro e as unidades ficaram, digamos que, meio luxuosas, como a gente pode ver pelos renders. Então, eu também dei uma lida nas notícias que tipo, vendeu super rápido os apartamentos que as pessoas estavam doidas para comprar. Já terminaram o restauro, eles têm até uma página no Instagram do edifício, que é bem legal, se vocês quiserem, se você acha que é narconfim.ru. E tem toda uma social media, tipo, eles postam stories, conteúdo sempre, tem até um café com drinks, e quando você entra no site ali, ele já mostra, tipo, o cardápio do café. Então, virou uma coisa bem gourmet. Então, acho que, tendo em vista todas essas informações, algumas questões são interessantes da gente pensar. Eu trouxe uma foto também ali da demolição das séries cassete, que foram as séries de pré-fabricados, foram construídas em massa no período Khrushchev, de habitação. E eles têm um valor muito simbólico para os soviéticos e estava tendo um processo de demolição em massa desses edifícios. E do lado, o render do Narconfim, como ele estava querendo ser vendido, né? Então, eu acho que uma das provocações é a questão desse apagamento do passado soviético e a gentrificação que está acontecendo nessa Moscou inserida no capitalismo global. E, ao mesmo tempo, pensar que todos esses estudos, essas coisas em relação à figura da mulher, apesar de não conseguirem desvincular o trabalho doméstico da figura feminina, foram uma tentativa de materializar todo esse pensamento, todo esse ideário que estava acontecendo pela vanguarda da Rússia soviética. E era isso. Obrigada, Cristiane. A gente está suprimido pelo tempo, como de hábito, né? Eu sonho com um dia fazer um seminário em que o tempo sobre. Quem sabe, né? Mas acho que a gente pode fazer uma rodada mini de perguntas objetivas e respostas também, caso haja. E também fazer um debate mais alargado ao final. Não sei, acho que talvez a André, não sei se ela precisa... Então, tá vendo? Não sei se ela precisa sair, a Neide também, e a Cristiane, mas se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, né, Nilce? Aí a gente abre um pouco, senão a gente parte em seguida para a mesa seguinte.
qualquer forma, eu queria agradecer imensamente as contribuições, né? E as reflexões. Eu queria fazer uma colocação também. Bom, eu queria agradecer a apresentação depois das outras colegas, a rede de aplicação já de muito tempo. O trabalho da Cristiane, claro, a gente chegou nele, bem utilizado aqui, bacana, essa TCC dedicada. Eu queria destacar, apenas convidar para ler com atenção as pranchas e ler também os projetos arquitetônicos, porque eles trazem novidades e até é difícil muitas vezes a gente entender o projeto, porque a gente está habituado a questão de organização espacial. Então, tem moradias, por exemplo, em que várias famílias vão partilhar uma pequena cozinha e área de lazer naquela unidade. Mas você vai permitir algumas células por família. Também é interessante pensar em uma possível resposta, né? Lembrando que a União Soviética tem um frio horroroso, né? de temperaturas extremas, e que a resposta habitacional salva vidas, né? Então, também por isso a necessidade de rapidamente conseguir acolher as pessoas que estão morando nas ruas, né? Acho que vou discordar só um pouquinho ali da Cristiane sobre aquelas cozinhas diminutas, né? Quando a gente avalia o fato, né, de termos programas habitacionais, toda uma série de equipamentos, inclusive as cozinhas industriais, que não são necessariamente comunitárias. Veja, a União Soviética não estava querendo que as mulheres deixassem de cozinhar em casa para cozinhar na restaurante, né? Fossem profissionalizados os serviços domésticos. Então, que empresas forneceriam as refeições, né? Você simplesmente assinaria, seria o iFood de hoje, eles estavam pensando uma espécie de iFood no começo do século XX, né? Que você não cozinharia em casa. Então, essa cozinha diminuta dentro da casa é para você poder esquentar uma água, fazer um chá, uma coisa muito. Não é para fazer uma refeição. Né? Então, todos esses projetos, apesar do debate, da exposição de ser habitacional, vocês vão ver os espaços coletivos, espaço para o consultório médico, espaço para a biblioteca, o espaço para, enfim, outras atividades, para clubes de leitura, espaços de lazer, tudo isso integrado ali na arquitetura. E o serviço doméstico também era pensado de maneira profissionalizada. Então, a pessoa pode ser um funcionário do serviço doméstico que vai 8 horas do seu dia limpar a casa das pessoas. E você, uma pessoa, vai contratar esse serviço de alguém para limpar a sua casa. Então, você reconhecer como trabalho e reconhecer como trabalho pago nos serviços domésticos. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar, em termos de tentar compreender o que é aquele contexto de pensar a família, o reconhecimento do trabalho durante aquele período. Mas eu realmente gostaria de convidar todos presentes para se aprofundarem na leitura das pranchas, que ali vai ter muita novidade interessante até para a gente tensionar a nossa própria prática projetiva hoje em dia e pensar além do que a gente está acostumado. E agradecer mais uma vez as colegas, especialmente a Nilce, por questão de levar a exposição aí para hoje. Muito obrigada a todos e todas e aproveitem a próxima mesa. Muito obrigada, Andréia, pelas reflexões. Vou passar para a Neide, se ela quiser fazer alguma consideração, depois para a Cristiane. Então, também vou aproveitar para agradecer novamente a Flávia, principalmente, né, sempre tão querida, a Nilce, todos os colegas que aqui estão, Renato, os alunos, as pessoas interessadas. Eu acho muito estimulante ter vocês aqui, se vocês tivessem questões também para fazer, porque eu acho que nós estamos tão distantes desse período, e não só do período, né? Eu acho que a gente está tão distante desse momento de desejo de comunidade, desejo do comunal, e não foi só o desejo.
quando até se diz utopia, toda a força, toda a energia foi movimentada para que realmente as coisas mudassem. E a gente vê que não é uma questão simples. Mais emblemático de tudo nas nossas apresentações, acho que foi o que a Cris trouxe do Narconfim, que demonstra materialmente, né, como é que aquela ideia do Gisborg de construir aquele edifício depois se torna hoje no contemporâneo nas mãos do neto dele, que promove essa mudança, esse tipo de condomínio de alto luxo em Moscou. Então é isso que nós vivemos. Eu acho que é um impasse muito grande. O que nós trazemos aqui, na verdade, são provocações. E eu, por isso, também agradeço demais a Andréa, que é nessa obstinação dela de continuar com esse trabalho. Andréa, vamos lá, depender de mim, estou de volta. E agradeço mais uma vez. Não, na verdade, só queria agradecer a Flávia pela orientação do trabalho e por ter me convidado para falar. Eu tenho muito carinho por esse trabalho, é muito legal falar sobre ele. E eu sempre achava um tema meio fora da caixa, assim, não conseguia achar referências, ficava em dúvida, mas agora a gente percebe a importância de pesquisar, de ter tanta gente que pesquisa coisa parecida com a gente reunida. Então é isso. Obrigada, gente. Só para dizer que a Cristiane trabalhou com fontes primárias e o trabalho dela também está online, traz uma série de novidades que a gente pode consultar, ela não falou, mas eu sinto uma obrigação de falar por ela. E a proposta que a gente tem é ficar, quem puder, quem se dispuser ficar aqui, para a gente fazer também essa discussão. Acho que essa questão dos comuns, ela reaparece hoje, ela está muito em voga, né? E ela está em voga a partir de outros significados, de outras formas, muitas vezes também trazida na forma do fetiche. Então, acho que a gente precisa aprofundar e discutir isso para pensar de que maneira que o próprio capitalismo fica mobilizando, inclusive, esses desejos para transformá-los nas vitrines, né, no lugar do consumo de elite e tudo mais. Né? Então, acho que pensar também o CRUSP, a dificuldade na gestão desses espaços comuns, desses espaços coletivos, e a dificuldade dessa gestão colocada, muitas vezes, como impedimento da própria existência deles, como que a gente precisa debater isso para levar adiante quem acredita a própria ideia da comunidade desses espaços, da coletividade, da divisão do mundo cotidiano. Então fica aí o convite para quem puder, 5 minutinhos, enquanto a gente troca os PowerPoints, a gente volta para fazer a discussão a partir do curso, tá bem? Obrigada para quem esteve aí até agora e para quem se dispõe a ficar.